Fala trader, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é André Ganemi, eu sou trader profissional há mais de 5 anos no mercado de Forex, futuros e também cripto. E hoje a gente vai fazer um recap da sessão de Nova York. Essa sessão que a gente operou, eu e meus alunos. Então se você, já faço meu convite, se você quiser fazer parte da minha comunidade chamada Prime Traders, eu vou deixar o link aqui na descrição. Basicamente por $49 por mês, você consegue operar comigo, com o Luciano e com outros traders que também operam e vivem do mercado todos os dias de segunda a sexta. Então, link está na descrição para você participar. Bom, sem mais delongas, eu quero mostrar exatamente o que a gente faz todo dia. E hoje não foi diferente. Como você viu na descrição, hoje foi um break-even, ou seja, eu saí no 0 a 0 no dia de hoje. Porém, isso ainda mostra... eu posso... Isso é muito bom porque eu também posso te mostrar um dia, por exemplo, que eu não tive take profit, eu não tive stop loss, tá? Então foi um dia neutro, ok? Primeira coisa para eu te mostrar aqui, a gente vai voltar para o horário que eu começo a operar, que é 9 horas da manhã, horário de Miami. 9 horas da manhã, horário de Miami, o que eu faço quando chega esse horário? Primeira coisa que eu faço, eu vou marcar o Previous Day High e eu marco o nosso Previous Day Low. Ponto mais alto e ponto mais baixo do dia anterior. Marcado meu Previous Day High, meu Previous Day Low, eu venho para o gráfico de 4 horas e vou analisar o que aconteceu até o momento que eu estou olhando o gráfico. Nesse caso, até 9 da manhã. Então até 9 da manhã a gente tinha o Previous Day Low já tinha sido batido, ou seja, nós buscamos essa liquidez no Previous Day Low. Isso já me indica que o mercado quer dar um movimento de subida, ok? Então, Previous Day Low foi tomado e rapidamente eu percebi que o nosso target seria o nosso Previous Day High, ok? Então no tempo gráfico de 4 horas eu marcaria se tivesse algum Fair Value Gap importante aqui nesse caso. Não temos, tá? O único Fair Value Gap aqui que seria importante seria esse aqui de 4 horas, mas ele também estaria depois do Previous Day High, então até esse momento eu não vejo muita importância em nenhum outro gráfico, ou nenhum outro gap, tá? Temos também esse aqui embaixo de 4 horas, mas eu não vou nem marcar porque ele para mim não é nem relevante, já que para mim o draw, né, a tendência do dia tá de alta. Dito isso, a gente vem no gráfico de 1 hora e nesse momento, quando a gente está com o gráfico de 1 hora, eu já vou ativar o meu indicador, que é o meu indicador de ICT, que é basicamente um indicador que me diz onde que está o nosso London High e o nosso London Low e o nosso Asia High e o nosso Asia Low. Se você não sabe o que é London High, o que é um London Low, Asia High e Asia Low, basicamente é o ponto mais alto e ponto mais baixo de Londres. Mesma coisa para a Ásia. Então o ponto mais alto e o ponto mais baixo da Ásia. Isso é bem importante, assim como o Previous Day High e o Previous Day Low também são muito importantes, ok? No gráfico de 1 hora, a gente consegue analisar algumas coisas aqui, como por exemplo, esse gap aqui embaixo, que deixou esse Intermediate Low aqui dentro desse gap, tá? Então a gente deixou um ponto mais baixo dentro de um gap, tá? E basicamente é isso, a gente não tem mais muita coisa aqui. Então basicamente a gente tem esse Fair Value Gap aqui no de 1 hora, que seria interessante a gente marcar e já está marcado, tá? E depois o nosso Previous Day High aqui também já está marcado. Vamos para o gráfico de 15 minutos, e no de 15 minutos você vai conseguir ver bem essas duas zonas, que basicamente é o high da Ásia e o high de Londres, tá? Logo de manhã a gente vê esse movimento aqui que parece ser um Head and Shoulders meio feio, tá? Não que isso vale muita coisa no mercado da análise, principalmente tempo gráfico menor, para mim não vale. Porém, nós tínhamos aqui ainda Londres que deixou esse low aqui embaixo, ok? E nós tínhamos esse gap de 1 hora aqui no meio. Tendo em vista que a gente tem esse gap daqui, a gente também tem um gap de 15 minutos. Então eu já vou marcar aqui esse gap de 15 minutos, que é um Fair Value Gap bullish, tá? Aqui é um bullish Fair Value Gap. E nós também temos esse gap aqui embaixo, é um outro gap de 15 minutos. E nós temos um outro gap aqui de 15 minutos, tá? Hoje em específico nós tivemos duas operações, a gente vai revisar essas duas operações. Dessas duas operações eu acabei só entrando em uma e eu vou te explicar exatamente o porquê, tá? Bom, então a gente nesse momento nós marcamos os gaps interessantes aqui no de gráfico de 15 minutos, tendo em vista que nós estamos esperando o quê?
o mercado abrir aqui para baixo para nos dar uma indicação de compra, tá? É isso que a gente sempre espera, principalmente em abertura de mercado, manipulando o preço, ok? Se isso parece muito difícil, alguma coisa do tipo, tenho vagas abertas para minha mentoria do 2%. Basicamente, é eu te ensinando desde o 0 até o 100 como você consegue viver de trade que nem eu. Então, se você tem interesse, também vou deixar o link aqui embaixo, porque vai que você tem interesse em participar dessa mentoria, mudar a sua vida por meio do trade. Vou deixar o link. Lembrando que as vagas vão terminar agora dia 1º de setembro. Então, do dia 1º de setembro até o dia 6 de setembro, eu e minha equipe estaremos selecionando as pessoas que vão participar do 2%. Então, se você quer participar, vou deixar o link aqui embaixo, mas corre, você só tem... Bom, esse vídeo provavelmente vai ao ar no dia 23 de agosto, então você tem mais ou menos 10 dias para você preencher o formulário e a gente vai entrar em contato com você, tá? Bom, mas enfim, voltando para o gráfico, nós temos esses 3 gaps aqui embaixo e aqui de alvo nós temos o nosso Previous Day High, que parece um alvo bem interessante para a gente, ok? Então, nesse momento que nós temos esses gaps, nós vamos para o gráfico de 5 minutos, por exemplo, e ficamos esperando até a abertura do mercado acontecer. Então, 9h20, 9h25, 9h30 o mercado abriu. 9h30, 9h35 nós tivemos esse movimento para baixo, exatamente batendo no nosso gap de 1 hora, né? Você pode ver aqui que a gente bateu exatamente no tick no nosso gap de 1 hora. Então esse nosso gap aqui já foi testado, tivemos liquidez, tivemos reação nesse preço e também nós estamos batendo no gap de 15 minutos. Então, o que acontece a partir desse momento? Para quem já opera comigo já sabe, basicamente a gente vai esperar a inversão de maior tempo gráfico. Então, a inversão de maior tempo gráfico, nesse caso aqui, não era de 1 minuto, por mais que nós temos um gap aqui no de 1 minuto, mas ele não é o nosso tempo gráfico maior. Nosso maior tempo gráfico, nesse caso, seria o nosso de 2 minutos, tá? Que seria exatamente este gap daqui, tá? Depois de 3 minutos não temos nada, 4 minutos também não temos nada. Então, o nosso de 2 minutos acaba sendo o maior gap. Então, se nós tivermos uma inversão desse gap bearish daqui, o que vai acontecer? A nossa entrada, se nós tivermos uma inversão, a nossa entrada vai ser exatamente nessa inversão daqui, tá? Nesse caso em específico, nós tivemos a nossa entrada. No próximo gap, no próximo candle, tivemos essa entrada aqui. 2 motivos pelo qual eu não gosto dessa entrada. Primeiro de tudo, isso aqui aconteceu às 9h36 e às 9h45 de hoje teríamos notícia. Então, eu estava bem atento para a gente não entrar em alguma ordem na qual nós teríamos notícia logo em breve. 9h45 não, desculpa, às 10 da manhã nós teríamos notícia. Então, às 10 da manhã nós teríamos notícia e eu não queria ficar preso numa ordem com notícia acontecendo, além das minhas regras, das minhas mesas proprietárias não permitirem, ok? E outra coisa que eu também não gosto, se você for contar aqui, nós temos 220 ticks de tamanho de candle. Num candle de 2 minutos, né? São 2 candles de 2 minutos, é muita coisa. Se eu tivesse que botar uma operação aqui, seria realmente um stop loss muito alto, que eu não gosto de ter, por mais que a operação me daria aí um risco retorno de mais ou menos 1,5, tá? Então essa aqui não é uma operação que eu gosto muito, por mais que teria funcionado, tá? Se eu for passar aqui o replay, você vai ver que nós vamos bater lá no alvo depois, tá? Mas o intuito do vídeo é mostrar exatamente a operação que eu entrei, a operação que eu saí no 0 a 0, ok? Então, vamos lá. Faltando aproximadamente 8 minutos para a notícia, esse momento aqui eu não faço nada, continuo com o meu alvo aqui em cima, que é o meu Previous Day High, tá? Se eu for aqui para o gráfico de 1 hora, você vai conseguir ver melhor. Então, o meu Previous Day High continua ali intacto, continuo valendo essa zona daqui de Fair Value Gap, essas 3 zonas daqui de Fair Value Gap, nada mudou para mim, continuo com tendência de alta, tá? Então, a notícia vai vir, tá? Então, deixa eu voltar aqui. A notícia vem, então mais ou menos aqui 10 da manhã, e assim que a notícia vem, olha o candle que faz. Enterra esse candle lá em cima, tá? Só que olha que interessante, lembra que nós marcamos esse Fair Value Gap aqui no tempo gráfico de 4 horas. Então, se nós tivermos esse movimento para cima, eu vou começar a pensar em um movimento de quê? De balanço do mercado. O que é um movimento de balanço do mercado? É um movimento onde
o mercado ele quer voltar a uma zona de equilíbrio, tá? Então, basicamente, você provavelmente deve ter ouvido de Fibonacci. Fibonacci é exatamente buscar zonas de equilíbrio dentro do mercado. Então, o que eu estou fazendo nesse momento aqui agora? Eu estou marcando gaps de 15 minutos, onde o mercado pode vir a ter algum movimento de reversão, tá? Então, marquei alguns gaps. Então, se ele bater aqui e começar a reverter, interessante, né? Eu já posso até tirar essa linha daqui, porque essa linha era o nosso previous day high. Para a gente já não vale mais muita coisa. E agora, o mercado está enviando o preço para cima de uma forma brusca, tá? E a gente vai acabar batendo em um gap de 15 minutos e nós começamos a ter um movimento de retração. Então esse gap aqui já é inválido, esse daqui também é inválido e nós batemos no novo gap aqui de 15 minutos. Se eu botar no de 15 minutos, você vai conseguir ver bem, era um gap que nunca tinha sido tocado antes. Esse gap está exatamente aqui, tá? Esse é um gap forte porque, além de nunca ter sido tocado antes, nós estamos vindo exatamente de um movimento de notícia, tá? Então o mercado ele tá buscando o quê? Ele tá buscando equilibrar novamente, tá? Então, onde que seria uma zona de equilíbrio dele? Seria mais ou menos aqui no 0,5 da Fibonacci ou 50% de retração, ok? Então, tendo isso em mente, eu vou buscar agora, né, um movimento de inversão de mercado. Lembrando, a tendência do mercado está de alta. Eu estou buscando uma inversão de mercado em tempo gráfico menor, arriscando menos. Por quê? Porque eu sei que a tendência está de alta, tá? Então a gente está buscando realmente uma inicial inversão de mercado, tá? Se a gente for para o gráfico de 2 minutos, nós temos um gap aqui dentro desse outro gap no gráfico de 1 minuto. Porém, não é interessante para mim. No gráfico de 2 minutos, nós temos um outro gap. Esse sim é um gap interessante para mim, porque ele é mais forte do que o de 1 minuto, tá? Vamos ver se no de 3 minutos tem alguma coisa. Nada. No de 4 minutos, nada. No de 5 minutos, também nada. Só aqui embaixo, tá? Então, tendo isso em vista, o que eu tenho que fazer? Eu começo a criar agora o que eu chamo de... Eu já tenho a minha assumption, que é basicamente onde eu bati no meu alvo para pensar em uma inversão. Agora eu preciso da minha confirmação. A minha confirmação vai vir se nós tivermos um IFVG, que se você ainda não viu, volta um vídeo atrás onde eu explico a minha estratégia do zero. Esse IFVG basicamente é uma inversão de Fair Value Gap. Então, se nós tivermos essa inversão daqui, eu só preciso de um alvo válido para eu pensar numa venda. Onde seria o meu alvo válido? Bom, o meu alvo válido nessa situação seria esse gap aqui de 5 minutos, tá? Aonde o meu break-even seria nesse outro gap minúsculo nós temos aqui de 5 minutos. Nós temos um gapzinho bem pequenininho aqui de 5 minutos, para mim já é o suficiente para a gente colocar no break-even, tá? Então, se nós invertermos esse candle, né, esse gap daqui, bolas, o meu alvo estaria mais ou menos algo como isso daqui, tá? Mais ou menos me pagando 1,5 para 1, ok? Próximo candle de 2 minutos, nós viemos e nós invertemos o mercado. Então, a minha entrada tá feita aqui, né? Minha entrada tá feita. Meu alvo tava mais ou menos aqui, 1,3 para 1, tá? E o meu break-even tava exatamente aqui. Então, se o meu preço batesse aqui e voltasse, ok? É um break-even bem pequeno. Por quê? Porque eu não quero me arriscar em dias onde eu sei que a tendência tá bullish. Então, eu vou me arriscar ao menos possível. Então, próximo candle de 2 minutos, nós tivemos esse movimento para baixo. Puxei meu break-even para o zero. A partir desse momento tá lindo. Não vou me arriscar mais nessa operação. Próximo candle vem, desce aqui embaixo, tá? Se eu quisesse tirar no 1 para 1, teria dado, mas nesse caso eu não faço, tá? Eu deixo bater no meu take profit, porém ele volta e me tira no zero. Bom que eu protegi, porque ele teria me dado stop loss, ok? Então, isso aqui é uma operação em tempo gráfico menor, tá? Ou seja, um scalping, e acontece todos os dias. A minha estratégia hoje ela tem uma taxa de acerto de 65% a 70%, tá? Sempre com payoff positivo. E isso me permite operar todos os dias. Mas lembrando, não é porque eu tenho uma operação boa, uma estratégia boa, que eu preciso ficar operando o tempo todo. Eu opero todos os dias, porém eu opero 1 a 2 operações. Hoje, por exemplo, tivemos 2 setups, eu mostrei para vocês. Mas ainda assim, eu tive um trade, e desse um trade eu tive 0 a 0, porque eu saí na proteção, e depois disso eu não fiz mais absolutamente nada, tá? Isso é só para mostrar para vocês que
independente do qual nível você esteja, se você já se considera um bom trader ou se você ainda não considera, às vezes você está procurando uma estratégia para você, às vezes você está procurando algo que vai funcionar para você. Você precisa colocar na sua cabeça que trade só funciona com gestão, consistência, seguindo regras. Caso contrário, não funciona. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Lembrando que se você quiser operar comigo todos os dias, link da Prime Traders aqui na descrição. E se você quer aprender diretamente de mim como eu opero todos os dias e consigo ser profitable no mercado financeiro, operando Forex e futuros, minha mentoria do 2% Club, vagas abertas por tempo limitadíssimo. Então preenche o formulário aqui, que a partir do dia 1º de setembro de 2025 nós estaremos em contato com você. Então um forte abraço, te vejo na próxima.